Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e a nossa componente vai trazer para vocês hoje, na aula 6, o objeto do conhecimento Práticas Físicas Alternativas, detalhamento, práticas holísticas, yoga, tai chi chuan, etc., meditação e conhecimentos milenares de saúde e bem-estar. Vamos aprender mais sobre isso? Venham junto comigo! Então, gente, as pessoas geralmente gostam muito de esportes, de jogos, de ginástica, lutas. Cada um tem uma preferência particular. Mas existem aquelas pessoas que realmente não gostam muito de nada disso e gostam de algo muito mais calmo, buscam se interiorizar mais, se conectar mais consigo mesmo, são muito mais introspectivos. Então, essas pessoas, elas geralmente gostam de algo mais voltado para esse tipo de prática, que são as práticas físicas alternativas. É algo que está começando a ser estudado mais dentro da cultura corporal e é visto mais como uma forma de você também atuar sobre o seu corpo, valorizando a saúde, valorizando a consciência, a autoconsciência, mas não tanto a parte do desenvolvimento de força, velocidade, agilidade, habilidades físicas, não tanto relacionado a isso, mas sim muito mais o seu aspecto interno físico, mental, corporal. Então, as práticas físicas alternativas englobam atividades corporais que vão além das modalidades esportivas tradicionais. Elas focam no bem-estar físico, mental e social, proporcionando diferentes maneiras de se movimentar e melhorar a saúde. Observem nessas imagens aí que eu trouxe para vocês, olha lá a diversidade de práticas físicas alternativas, as PFAs, né? A de cima dá um exemplo de yoga, né? Yoga, que é uma prática física alternativa vinda lá da Índia, que a gente depois vai ver. A do meio está relacionado ao Tai Chi Chuan, né? O que o pessoal chama de Tai Chi Chuan, uma prática chinesa, e a de baixo já está relacionada à dança livre. Então vejam que são práticas que não é muito comum, né? Ela está começando a surgir mais, ser mais procurada aqui no Ocidente, mas ela é muito mais praticada lá no Oriente. As pessoas de lá do Oriente já são muito acostumadas a fazer essas práticas voltadas para a sua autoconsciência, para o seu controle e equilíbrio interno, buscando melhorar mais o seu próprio ser, né? A sua própria saúde mental. Então, as práticas físicas alternativas, elas fogem daqueles objetivos das práticas tradicionais, né? Elas buscam muito mais esse sentido, essa organização interna, essa calma e equilíbrio no cotidiano. Então, ela é muito boa também para todos nós precisamos hoje praticar pelo menos um pouquinho disso, pois a gente vive numa correria muito grande, pressão na escola, pressão no trabalho, pressão na família, e muitas vezes a gente não sabe como lidar com as emoções, porque não foi ensinado isso durante o nosso processo maturacional, e aí a gente acaba quebrando. Muitas pessoas hoje adoecem internamente, adoecem mentalmente, né? E chegam a casos muito graves de depressão, suicídio ou de cometer certas coisas que para nós são atrocidade, né? Por exemplo, notícias de mães que matam filhos pequenos, é, simplesmente aparentemente por nada, né? Então isso demonstra o quê? Um adoecimento da sociedade por conta desse ritmo de vida
muito acelerado, muito agitado e muito pressionado também, e que acaba sendo mais agravado ainda pela questão das tecnologias, onde hoje a gente se isola no nosso celular, se isola no nosso mundinho lá nas redes sociais e acaba esquecendo do nosso redor, das pessoas que estão ao nosso redor, daqueles que realmente nos importam, os filhos, os pais, os irmãos, os amigos. Acabamos nos isolando demais e nesse momento, então, você adoece internamente e aí você acaba gerando uma crise que depois não consegue sair. Então, as práticas físicas alternativas, elas vão ser muito boas para tratar, né, e também para prevenir esses problemas, muito mais do que outros tipos de práticas, sejam esportivas, sejam ginásticas, entre outras, elas vão ajudar muito mais do que essas. Então, o que são práticas físicas alternativas? Vamos ver aí. São atividades físicas que não seguem os modelos esportivos convencionais. Né? Por exemplo, futebol, basquetebol, ginástica, lutas. Esses são modelos esportivos convencionais. Você está ali praticando para melhorar seu corpo, para você se tornar mais forte, mais ágil, mais veloz, para você derrotar o oponente, para você derrotar os adversários, para você ganhar um campeonato. Então, sempre buscando isso, né? Sempre buscando a vitória e evitando a derrota, buscando sempre o troféu, a medalha. Então, os modelos esportivos convencionais buscam principalmente isso. Já as práticas alternativas, não. Não existe essa questão de competição. Ali a busca é muito mais interna. Elas buscam mais o seu desenvolvimento pessoal. Então, as práticas físicas alternativas podem incluir yoga, tai chi chuan, pilates, dança, caminhadas meditativas, alongamentos, entre outras. Essas atividades promovem benefícios como relaxamento, aumento da flexibilidade, equilíbrio emocional e melhoria da postura. Olha aí, gente, quantos benefícios interessantes, né? Relaxamento, quantos de nós, quando a gente está muito tenso, a gente sente dores nos ombros, enxaqueca, dor na lombar, né? Tudo por conta dessa tensão que a gente vive no dia a dia, né? Vamos voltar ali para aquela cartela, né? E vamos ver aí, ó, aumento da flexibilidade. Então, a nossa musculatura vai ficar muito mais solta, né? Melhorando mais nossa amplitude. Equilíbrio emocional. Tem gente que se estoura por nada. Rapidinho perde o equilíbrio e já está se estourando, já está gritando, até mesmo querendo bater no outro. Às vezes por uma coisa tão pequena, o famoso que o pessoal diz, tempestade em copo d'água, né? Melhoria da postura é algo que a gente também está cada vez mais padecendo. Devido ao nosso hábito de ficar constantemente olhando para o celular, a gente acaba ficando com desvios na nossa coluna. Então, as práticas alternativas elas vão trazer esses benefícios, tá bom, gente? Então, olha lá, essa cartela ela é importantíssima porque ela define para a gente o que são as práticas físicas alternativas. Isso não exclui, tá, gente? Não exclui a prática das outras formas convencionais. Elas também são importantíssimas. Se puder praticar, né, unir uma com a outra, melhor ainda. Então, num determinado momento, você pratica essas formas alternativas, buscando a sua interiorização, buscando o seu equilíbrio interno, tentando relaxar mais, equilibrar, né? Ficando mais calmo. E no outro momento, você busca aquelas atividades que são muito importantes para a nossa saúde.
né, que também é importante você desenvolver força, desenvolver velocidade, melhorar a sua aptidão cardiorrespiratória, melhorar a sua resistência muscular. E isso você vai conseguir por meio das outras práticas convencionais, ginástica, musculação, esporte, lutas, dança, ginástica, entre vários tipos que existem, né? Elas são importantes. Não estou dizendo aqui que uma é mais importante do que a outra, não. Entenda o seguinte, as práticas convencionais elas são ótimas para desenvolver nossas habilidades que são necessárias que a gente desenvolva para o bem da nossa saúde, certo? Então, para isso, você tem que buscar, sim, uma academia, fazer musculação, fazer corrida. Se não tem como ir para uma academia, vai mesmo para a praça e faz lá musculação livre, sem pesos, né? Exercícios calistênicos, faz corrida, caminhada, entre outras atividades para melhorar sua saúde física. Mas as práticas físicas alternativas elas vão ser ótimas para melhorar principalmente a saúde interna, saúde mental, equilíbrio emocional, elas vão ser muito boas para isso. Mas acabam também influenciando um pouco na parte física, como nós vamos ver aqui, nos benefícios das práticas físicas alternativas. Melhora a flexibilidade e a força muscular, né? A flexibilidade realmente, de fato, ela vai ajudar muito. No caso, por exemplo, da yoga, né, ela vai abrir bastante as suas possibilidades de movimento com essa amplitude das suas articulações, a flexibilidade. Então você vai se tornar uma pessoa mais flexível. Mas, professor, de que adianta ser bastante flexível? Qual é a diferencial de ser uma pessoa bastante flexível? Olha só, quanto mais a gente vai avançando na idade, quanto mais a gente vai envelhecendo, a nossa tendência é ficar, como o pessoal diz, o quê? Mais travado, né? E aí, com as nossas articulações cada vez menos amplas, né, com capacidade cada vez menor de amplitude de movimento, a gente começa a ter também menos movimento. E aí a gente já não consegue realizar tantos movimentos assim que muitas vezes eles podem ser necessários. Além disso, vai ocasionar também certos riscos. Por exemplo, você, num determinado momento, caiu e aí você caiu de uma maneira assim, por exemplo, com a perna bem aberta, né, afastada uma da outra. E pela falta de flexibilidade, aquilo vai distender demais o tendão, o músculo, ocasionando ruptura, né? Consequentemente, uma lesão muito grave. Você também vai ficar mais propício a quedas, não vai conseguir fazer diversos tipos de movimentos, acabando optando por ficar sedentário em casa porque não consegue fazer determinadas coisas. Então, gente, a flexibilidade ela é muito importante, sim. Ela acaba ajudando você a se tornar muito mais amplo nos movimentos, né? Com muito mais possibilidade de movimentos até uma idade mais avançada. Existem idosos que mantiveram essa prática de treino da flexibilidade até depois dos 60 anos e a gente vê em vídeos aí pelo YouTube, né, esses idosos fazendo exercícios que até um novinho não consegue fazer, certo? Então, isso é importante sim, a flexibilidade. E as práticas físicas alternativas, elas ajudam muito. Já na questão da força muscular, como diz aqui na cartela, né? A parte da força muscular, ela não vai trazer a força de um atleta de musculação, de halterofilismo, não vai causar em você uma hipertrofia muscular, de forma que você vai se tornar assim os homens musculosos, né, com os braços bem musculosos, as mulheres com as pernas bem definidas, não é isso. Mas você vai ganhar um certo tônus ali, né, que é importante para a prática desses exercícios, mas você não vai ser capaz de levantar uma carga muito grande, um peso muito grande, não, tá? Então, o melhor mesmo ali é a flexibilidade. Agora, olha só,
Redução do estresse e ansiedade é outro benefício também dessas práticas. Se você vive estressado, ansioso, não para de pensar constantemente em determinadas coisas que você poderia muito bem estar deixando de lado, então a prática física alternativa ajuda você a destravar esses pensamentos ruins e começar a simplesmente não pensar em nada. Não pensar mais em nada. Você conseguir, num determinado momento, desligar e você simplesmente ficar em paz dentro da sua cabeça. Melhora na concentração e no controle emocional. É outro benefício também, certo? Então, hoje, praticamente nós temos assim, parece que o mundo agora é metade TDAH, metade autista, né? Todos os dois têm uma dificuldade muito grande de concentração, de focar, né, de manter a atenção. Eu digo que parece assim é porque hoje em dia, justamente por conta dessa correria, por conta da tecnologia também, a gente acaba adquirindo alguns comportamentos muito parecidos com o grupo dessas pessoas que possuem essas características, né? Não que seja realmente o diagnóstico, mas a gente adquire certos comportamentos muito parecidos. E essa parte da concentração, ela é específica. Então, a gente muitas vezes tentando lidar com várias coisas ao mesmo tempo, muitas informações, né? Hoje em dia, é muito difícil ter alguém que não é viciado num short. Shorts são aqueles vídeos bem pequenininhos que a gente vê no TikTok, no YouTube, né? Que a gente passa o dedo assim e vai passando rapidinho. Não passa menos de 10 segundos olhando, já está mudando de vídeo. Então, aquilo ali, ela acaba evitando que a gente melhore a nossa concentração. Você não consegue mais ficar mais de 30 segundos olhando o professor aqui falando direto, né? Então, para isso, você precisa praticar, porque você precisa desenvolver novamente essa capacidade de concentração no que você está fazendo. Aumento da percepção corporal. Tem gente que hoje em dia, mesmo na idade adulta, avançada, não tem consciência do seu próprio corpo, gente. Está andando por aí, está se esbarrando nas coisas, porque falta percepção corporal. Você tem noção do que tem ao seu redor, né, do que está ao seu redor, de tal forma que você não precisa olhar diretamente para as coisas. Basta você ter essa consciência. Então, por exemplo, se você fechar os olhos agora, se você está com a sua percepção corporal bem desenvolvida, mesmo de olho fechado, você sabe apontar qual a direção da porta da sua sala, para que direção está a lousa, qual direção está o professor presencial, qual direção está o colega fulano, colega ciclano, porque você tem essa percepção corporal desenvolvida. Outro benefício é a inclusão de todas as faixas etárias e condições físicas. Então, não existe idade, não existe nenhuma restrição para praticar atividades físicas alternativas. A única restrição que você tem que ter é de não querer mais ser sedentário. Você tem que começar a praticar. Pratique, 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 que você vai desenvolver mais, vai melhorar mais e vai ser um ótimo praticante. Olha esse gráfico que eu vou trazer para vocês. Prevalência do transtorno de ansiedade por país em porcentagem por população. Então, nós temos assim, ó, a primeira coluna ali é do Brasil. Não sei se dá para vocês enxergarem aí, eu vou então ler para vocês. Essa primeira coluna, a maior de todas, e que está destacado na cor amarelo, é a coluna do Brasil. E ela alcança lá, ó, quase próximo de 10% da população, né? Depois vem o Paraguai, depois a Noruega, Nova Zelândia, Austrália, Chile, Uruguai, Holanda, Irlanda e, por último, a Argentina. Então, esse estudo aí, feito pela OMS, ela comparou, né, diversos países e tentou ver a quantidade de pessoas dentro daquele país que sofrem de transtorno de ansiedade. E, pasme, olha só,
quem acaba vencendo aí entre esse grupo desses países é o Brasil. O Brasil está com uma porcentagem muito maior de pessoas sofrendo de transtorno de ansiedade, e justamente pelos fatores que eu comentei para vocês. Fatores ambientais, né? Pressão no trabalho, pressão nos estudos, pressão na família, pressão até mesmo de si mesmo, cobrando de si mesmo. Existem os fatores históricos, ou seja, muitas vezes a gente acaba não ajudando as crianças, né, a controlarem suas emoções, orientando elas a lidarem com as suas emoções, com suas questões internas, né, a se auto-perceberem. Muitas vezes a gente lida com os problemas infantis de maneira mais infantil ainda, gritando, batendo, né? E ao invés de corrigir com amor, com educação. Então a criança vai crescendo com aquilo e ela acaba se tornando também, repetindo as mesmas coisas dos pais e, consequentemente, se tornando uma pessoa mais ansiosa e mais amargurada. Então, gente, tudo isso, todos esses problemas, e aí vem os fatores sociais, né? Falta de emprego, falta de renda, problemas de alimentação, transporte e tudo mais, tudo isso vai gerando muita pressão interna, então as pessoas vão se tornando mais ansiosas. E a ansiedade, quando ela realmente atinge um nível patológico, ela pode levar a uma depressão, pode até mesmo levar ao suicídio, né? Então é necessário que haja políticas públicas para combater e prevenir esses problemas. Então aqui no Brasil estamos, segundo esse estudo, com uma grande taxa de pessoas sofrendo disso. E uma forma que a gente tem de prevenir ou tratar esses problemas é esse que eu trago para vocês, as práticas físicas alternativas. Vamos aí ver uns exemplos dessas práticas alternativas. Uma delas é a yoga. A gente pronuncia dessa maneira, yoga, não yoga, é yoga. Uma prática que combina exercícios físicos, técnicas respiratórias e meditação, sendo esses exercícios físicos mais relacionados com posturas que vão trabalhar muito a flexibilidade do praticante. São exercícios que incluem uma combinação de vários outros exercícios, né? Vários movimentos combinados, e que eles vão tratando a postura do praticante, a flexibilidade, o equilíbrio. Então ele é muito interessante, porque você, ao mesmo tempo que vai praticando aquele exercício num ritmo um tanto lento, né? Você não pratica a yoga de forma rápida, apesar de hoje em dia, né, já existir uma variedade de yogas, uma variedade de práticas de yoga, desde uma prática mais lenta até uma prática já mais voltada para o exercício aeróbico, né? E é até interessante, se vocês pesquisarem isso no YouTube, vocês vão ver, né? Eles já fazem uma forma assim até de uma ginástica aeróbica, tá? Mas se você quer fazer de uma maneira muito mais interna, é bom praticar a yoga no estilo mais leve, mais lento. Depois nós temos o Tai Chi Chuan, que o pessoal chama de Tai Chi Chuan, né, devido a essa forma escrita aí. É uma maneira de tentar, né, pronunciar essa palavra chinesa. Ela é escrita toda no caracteres chinês, e quando a gente tenta passar para as nossas letras, aí essa daí é uma forma muito parecida, né? Mas a pronúncia mesmo dessa palavra é Tai Chi Chuan. E é uma arte marcial chinesa que se concentra em movimentos suaves e coordenados com a respiração. Então, o Tai Chi Chuan, ele é uma variante de um Kung Fu, mas é um Kung Fu que, na época dos monges que o criaram, procurou muito mais levar para o lado da conscientização corporal, da elevação espiritual, da interiorização, né, do
do componente interno mesmo do praticante. Então, eles não visaram muito essa parte da luta e das técnicas para tentar derrubar um adversário, mas sim para você trabalhar internamente. Tanto que o Tai Chi Chuan ele não é praticado com um oponente, você praticando com um oponente ou até mesmo com aqueles objetos de madeira, né, para você. Ele é praticado ao ar livre e você sozinho. Parece até uma dança. Quando você vê aquele grupo de pessoas praticando Tai Chi Chuan, eles praticam, parece uma dança. Todo mundo coreografado, bem sintonizado, fazendo aquele movimento, porque é uma sequência de vários movimentos e que aí eles vão ajudando você, inclusive a meditar em movimento, né? Ao invés de você estar sentado meditando, você está meditando em movimento. Bom, aí depois nós temos outro exemplo, que é o Pilates. O que é o Pilates? É um método que trabalha a força, flexibilidade e controle corporal. De todos esses que eu estou apresentando para vocês, acredito que o Pilates é o que mais trabalha a questão da força. Só que ele vai utilizar aparelhos que vão trabalhar a funcionalidade do músculo mesmo, sem haver aquela carga exagerada sobre as articulações e os tendões. A diferença entre o Pilates e a musculação, né, as academias de musculação, é porque nas academias, naqueles aparelhos de academia, há muita tensão e muito impacto nas articulações, nos tendões, gerando assim pequenas inflamações, né? E aí, consequentemente, você desenvolve o seu corpo, principalmente aqui, né, no Brasil, em Manaus, onde a gente vê nessas academias que os instrutores estão lá só para bater ponto, né? Eles não estão para lhe orientar realmente, né? Então, aí você, no Pilates, você vai trabalhar mesmo a sua musculatura de uma forma global, reeducando de uma forma bem funcional. Depois nós temos aí a dança livre. É uma modalidade de dança que foca na expressão corporal individual e sem regras. Então, como iniciar práticas físicas alternativas? Escolha uma atividade que lhe proporcione prazer e bem-estar. Comece com atividades simples e aumente progressivamente a intensidade. Procure um ambiente adequado e instrutores capacitados, se necessário. Pratique regularmente e ouça o seu próprio corpo. E aí, quando a gente fala de inclusão e acessibilidade nas práticas físicas alternativas, é necessário que a gente entenda que sim, todos podem participar. Então, as práticas alternativas são inclusivas, permitindo a participação de pessoas com diferentes capacidades físicas e idades. Então, não é para pensar que, porque eu sou idoso, porque eu sou gordinho, porque eu sou homem, eu não posso praticar essas coisas. Negativo, todos podem participar. É possível adaptar movimentos para pessoas com mobilidade reduzida ou outro tipo de limitações. A acessibilidade é um ponto importante, tanto em termos de espaço quanto de informações. E eu vou agora apresentar para vocês outra forma também de prática física alternativa, que parece até que não é tão física assim, né? Mas ela é sim, porque mexe com o seu corpo de forma interna. É a meditação, na forma do Zazen, na prática do Zazen, né? Então, a meditação é uma técnica que envolve o foco na respiração e no esvaziamento da mente, com benefícios para a saúde mental, emocional e física. Então, a meditação ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, melhora a concentração e o controle emocional e contribui para o equilíbrio geral do corpo e da mente. Então, o estilo Zazen de meditação é uma prática de meditação sentada, originária do Zen budismo. Ela tem foco na postura e na respiração e promove a autoconsciência, disciplina e controle do corpo. Beneficia a postura corporal, o foco mental e a tranquilidade interior. Então, gente,
Se você quer melhorar seu aspecto interno, sua saúde mental e prevenir ansiedade e outros problemas internos e mentais, procure as práticas físicas alternativas. Essa foi a nossa aula, espero que todos tenham gostado. Até a próxima!